partir de agora, marca, você adora, se emociona, se edifica e se atualiza. Está entrando no ar o programa Manhã com Deus. Apresentação: Pastor Maurício Martins Miranda. É o programa Manhã com Deus, especial de sábado, chegando no seu lar. Hoje, mais do que nunca, felizes estamos porque o nosso presidente está conosco e também porque o nosso Deus está conosco aqui neste lugar, presente como sempre, durante toda a semana. Nós estamos juntos e eu quero de coração agradecer a todos vocês pelo carinho da audiência. É muito bom estar juntos, é muito bom falar com você do grande amor de Deus. Como dizia o nosso saudoso pastor Anselmo Silvestre, o amor que enche o céu, o amor que enche a terra, o amor que enche os nossos corações, a causa, a razão, o motivo da nossa alegria. E como eu sempre digo, o amor inefável, o amor sublime, o amor glorioso, o amor santo, o amor inexpressável, indizível, o amor de Deus. Desde já, eu quero hoje, como sempre fazemos no princípio do programa, ler a palavra de Deus, só que hoje eu vou fazer diferente. Como temos conosco o nosso presidente, eu gostaria de já cumprimentá-lo e deixar com ele aí a leitura inicial do nosso programa, antes de tocarmos a primeira música. Depois, nós estaremos batendo aquele papo gostoso, que eu tenho certeza que você que está aí na nossa página vai curtir muito, vai gostar muito, porque são, como disse, assuntos pertinentes à igreja, coisas que dizem respeito à família, fala também do evangelho e tudo mais. Então, aquele dedinho de prosa que nós vamos ter daqui a pouco com o nosso presente. Pastor Sérgio, a paz do Senhor, o microfone é todo do Senhor, pode ficar à vontade e mais uma vez, pode ficar, quando sentir-se à vontade e esteja em casa. A paz do Senhor, pastor Maurício, Everton, e é um prazer estar aqui nesta manhã, juntamente com vocês. Recebi esse convite com muito amor, com muito carinho, e estamos aqui para esse momento de reflexão da palavra do Senhor e, além de tudo, responder algumas perguntas que você irá me fazer. Isso. Talvez seja um pouco difícil todas as perguntas, mas Deus vai nos dar graça para responder pelo menos a maioria, não é? E nós queremos tomar, como eu trouxe a palavra de Deus aqui. Antes de tudo, eu queria dar um abraço a toda a minha família, a todos que estão nos ouvindo, aos nossos amigos, inclusive parece que a Elisomar também está nos ouvindo. Um abraço para você, pastor Elisomar, para a sua família, que Deus dê graça aí, saúde ao seu pai. Ele esteve meio enfermo, né? Mas Deus tem recuperado ele. Deus abençoe grandemente. E aproveitar já a oportunidade, antes de ler a palavra, desejar um Feliz Natal, um próspero ano novo a todos, a minha família. Um beijão a todos aí. Um ósculo santo a todos vocês. É um beijo de amor, de carinho espiritual, né? E a família do irmão Everton, a todos ali. Não vou mencionar o nome, que é um número maior. E também do pastor Maurício, também sua esposa, sua filha deve estar nos ouvindo. E a sua família. Que Deus abençoe grandemente. E que o ano que vem seja uma bênção na vida de todos e que o Espírito de Deus possa estar abençoando e acompanhando a todos, dando graça, não somente na palavra, mas em todas as realizações de todos o seu programa, o seu pensamento, as suas realizações. Aqui em Apocalipse, é que eu trouxe para início da minha permanência aqui, está explicando o seguinte: a quinta igreja, ou a sexta igreja, a igreja de Filadélfia. E eu estive lá nesse lugar onde João esteve, e de lá Deus deu ele diversas revelações e deu ele também a oportunidade de escrever carta às igrejas que aqui estão vinculados os nomes: Laodiceia, Sardes, Tiatira e enfim, a igreja de Tiatira. E agora nós estamos vendo aqui a igreja de Filadélfia. Ele disse ao anjo da igreja o seguinte: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi,
o que abre ninguém fecha, e o que fecha ninguém abre. Eu sei as tuas obras, e diante de ti pus uma porta aberta, ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Somente essa palavra, esses versículos, e avisar a todos vocês que a porta está aberta para nós. Nós podemos entrar, sair e achar pastagem. Que Deus abençoe de forma gloriosa, e eu quero me ater de uma porta aberta. A porta fechada, ela te traz muita dificuldade, porque você não pode adentrar, se estiver de lá de dentro, não pode sair. E aqui, ao contrário, a porta está aberta tanto para entrar como para sair e pregar a palavra do Senhor e anunciar o grande amor de Deus. As portas do céu estão abertas sobre a sua vida e você receberá muitas bênçãos, né? Eu quero pedir a todos, né, antes de nosso irmão Everton falar, para compartilhar aí com todos os seus amigos de rede social, aí para nós possamos ter o maior alcance possível, né? Que tenho certeza que não é sempre que nós conseguimos ter o nosso presidente conosco aqui nos nossos estúdios, né? Tem bastante tempo que ele está marcando, mas está sempre viajando, e nós conseguimos hoje um dia especial. Esse dia, com certeza, ficará marcado para nós. Irmão Everton, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Maurício, a paz do Senhor, pastor Sérgio, nosso presidente. É um prazer estar no programa do show nessa manhã, pastor Maurício, e dessa vez com o nosso presidente. É sempre uma honra poder estar aqui. Nós vamos começar, pastor Sérgio. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao senhor pela oportunidade que o senhor nos dá de estarmos juntos aqui. Como já falamos, não é sempre que podemos ter a presença do senhor conosco, e nós estamos aproveitando. Então, muito obrigado desde já pela presença do senhor aqui no nosso estúdio. Embora eu sempre falo aqui na rádio e na igreja que a gente está dirigindo, que nós somos pastores até que o senhor chegue. Quando o senhor chega, nós somos diáconos com muita honra, estamos para servir, e a presença do senhor aqui conosco é uma alegria muito grande e nos honra muito, porque eu tenho certeza que, para mim, é um privilégio sem medida, sem cálculo, não é, a presença do senhor conosco aqui nesta manhã. Então, desde já, né, eu quero agradecê-lo pela participação conosco aqui nesta manhã. Torna-se uma obrigação minha estar aqui. É claro, evidente, você conhece o meu trabalho, mas é uma obrigação estar aqui e um privilégio eu poder falar não só com os brasileiros, mas com muitos países aí, né? Com certeza. Que fica ligadinho conosco aí. E, portanto, é uma gratidão, eu tenho uma gratidão também de você lembrar de mim e me convidar para estar aqui nesse dia. Sempre, não, com certeza. Sempre o senhor é lembrado, né? A gente sempre manda abraço aqui para a saudação para o senhor. E aproveitando, quero mandar um abraço para a irmã Elza, né? A nossa matriarca, a nossa mãe, que está lá também assistindo o nosso vídeo, participando do nosso programa. Um abraço, irmã Elza, e para todos os filhos, né? Principalmente a irmã Ruth, que liga sempre conosco aí, nossa secretária, filha do nosso presidente, está sempre participando com a gente. Pastor, pode ficar à vontade, depois nós vamos iniciar, então, com as perguntas que nós vamos fazer para o senhor. Eu queria estender aqui os meus votos de felicidade, de boas festas, ainda que nós tivemos presente, mas a mesa diretora da nossa convenção e todos os convencionais, que possivelmente também estão nos ouvindo aí nesse dia, que Deus abençoe aí. A comadre Leste está em pleno vapor. Isso. Deus está abençoando grandemente, outros já estão unindo conosco também. Então, nós queremos estender os nossos agradecimentos e nossos votos de Feliz Natal e próximo Ano Novo a todos, inclusive os estrangeiros, né? Estrangeiros, que eu quero dizer, de outros países que estão nos ouvindo. Um abraço ao mundo inteiro hoje, né? Com certeza. Hoje nós estamos conectados com o Brasil e com o mundo. Nós estamos, Pastor Sérgio, nossas perguntas são perguntas simples, mas eu tenho certeza que os ouvintes querem saber, né? Querem ouvir, e como já dissemos, é um privilégio ter a presença do senhor conosco aqui. Primeiramente, a família do senhor, todo mundo evangélico e tudo mais, membros, né? E a maior parte, né, praticamente quase na sua totalidade, membros do ministério, no caso, os homens, todo mundo trabalha para o Senhor. A que o senhor atribui essa proeza, podemos dizer assim? Eu acho o seguinte, na verdade, nós tivemos aqui um estrangeiro, um pastor, quando os meus filhos estavam todos pequenos. Eu ainda não tinha muita experiência de família, mas eles estavam começando. Como você sabe, eu tenho 7 filhos vivos, tivemos 11, e temos 7 agora conosco, todos casados.
temos 19 netos e 9 bisnetos. E esse pastor que veio do exterior nos trouxe uma palavra de Deus sobre família. E ele disse o seguinte, ele dirigiu uma igreja e ele passou essa igreja para uma outra pessoa, um outro pastor, e mudou para o outro extremo dos Estados Unidos. E ele passou uns 10 anos sem voltar ali, e quando ele voltou, aquele pastor que era vice-presidente dele já havia falecido. E ele perguntou por ele, e o pastor que lá estava disse que ele já tinha falecido. E falou, e a esposa? Aí falou, a esposa ainda está aí. Você me leva lá? Levo. Então ele foi na casa dela. Chegando lá, essa mulher tinha 4 filhos. E ele perguntou assim, e fulano de tal, o seu filho? Ele falou, meu filho, ele é pastor. Ele estudou, fez faculdade e tudo mais, mas ele não quis uma profissão, mas ele resolveu empenhar-se na obra de Deus. E o fulano? O fulano era diretor aqui de uma faculdade, recebeu uma chamada de Deus, é pastor também. E ela foi falando e chegou à conclusão de que os 4 filhos dela eram pastor. Aí ele falou, mas os meus filhos também são 4, a senhora sabe, e nenhum dos meus filhos são pastores. Agora, eu queria que a senhora me explicasse o que a senhora fez para que os seus filhos tivessem empenhado na obra. Ela respondeu com muita simplicidade, mas foi profunda a resposta dela. Ela falou, eu cheguei antes das mensagens malignas. Eu cheguei antes do diabo. Quer dizer, eu comecei a ensinar o meu filho, desde pequeno, que as coisas de Deus estão em primeiro lugar. Então, todos eles são pastores. E aquilo serviu para mim. E eu já cheguei em casa e já comecei a botar em prática aquilo. E isso me ajudou muito. E os meus filhos são todos evangélicos. E os meus genros, menos um, que você sabe, todos eles são pastores e não foram indicados por mim. Foram indicados pelo próprio ministério. Então, o fato é que eles estavam trabalhando e alguém viu isso e etc. Porque alguém pode achar, mas ele é pastor, indicou os filhos como pastor. Não, o genro como pastor. Nada disso. Eles receberam chamada própria. Você é membro do nosso ministério há muitos anos, desde que eu cheguei aqui, e vou fazer 32 anos que estou aqui. Você está comigo esses 32 anos, né? 32 anos. Então, resultado, eu fiz isso. E ensinei os meus filhos também a fazer isso. Então, os meus netos e bisnetos são crentes. E todos servos de Deus, servindo o nome do Senhor. E eu aconselho a todos que estão me ouvindo a chegar antes dos problemas que possa desviar o filho do caminho do Senhor, né? Então, a Bíblia diz ensinar o filho no caminho que deve andar, e quando ele chegar a ser velho, ele nunca vai desviar dele. Então, é isso que aconteceu. Eu sinto privilegiado. Sérgio, parabéns pela família, e não podemos esquecer, né, da participação também da irmã Elza, que tem sido, como diz, uma companheira ao lado do senhor nesse tempo, tem acompanhado esses 32 anos aqui, graças a Deus, que nós estamos juntos aí nessa jornada. A irmã Elza tem sido, como eu sempre falo, o Ministério de João Monlevade não é, como diz, um ministério, é uma família, e nós não temos o senhor como pastor Sérgio, é o pai e a irmã Elza como mãe. Não é porque está na presença, não, mas a consideração que nós temos é uma máxima que todo o ministério de João Monlevade tem. Já que você mencionou minha esposa, ela foi fundamental também nessa situação dos meus filhos. Ela sempre ensinou os meus filhos, mesmo na minha ausência, a servir o Senhor. Então, para ela, você sabe, Elza, é um abraço daquele do coração para coração e um beijo grande em você e os meus agradecimentos. Muito bem. Então, gente, um abraço a toda a família do pastor Sérgio aí que está conosco, viu? Deus que abençoe a todos vocês. Pastor Sérgio, hoje nós estamos vivendo na era da abundância do evangelho. Antigamente era mais difícil. Era só mesmo na base do corpo a corpo, do boca a boca, como diz uma expressão mineira, tete a tete, né? Tem que ser assim, pessoalmente. Hoje tem uma abundância muito grande, uma variedade de pregação. Isso tem contribuído para a pouca salvação de almas? Possivelmente sim, porque o problema é o seguinte, o pregador tem 3 coisas que ele tem que observar. O pregador chamado, ele tem umas características diferentes. O pregador, que ele tem um dom de Deus, ele tem características diferentes, porque a maioria dos pregadores, eles querem barra de fama, quer que você bate palma para ele. E é o que mais o
O nosso adversário quer que bate palma para o homem. Quanto mais bate palma para o homem, menos resultado ele tem. Né? E outros têm a barra de ouro. Ele quer pregar 1 hora e receber o salário de 1 mês. Então, esses são mercenários. E nós temos muito mesmo, inclusive na nossa igreja também. E eu, portanto, escolho e gosto de escolher aqueles que vêm aqui. Eu tenho um pastor que vem aqui, quando eu pergunto a ele quanto eu tenho que dar a ele fala, nem a passagem eu vou aí para pregar, porque você é meu amigo. Então, tem esses homens assim. E o outro tem a barra de saia. Ele gosta que as mulheres fiquem abraçando ele, aquela coisa toda e tal. Eu não digo que não abraça. Eu acho que nós não temos maldade e não entramos por esse caminho. Nós sabemos o prejuízo que nos dá isso aí. Mas a maioria dos pregadores é assim. Outro dia, um moço subiu a escada no nosso púlpito, ele parou no meio da escada, botou a Bíblia no peito e olhou para a igreja toda, como quem diz, aqui está chegando o pregador. E uma vez um pregador estava pregando e falou, irmãos, eu estou iniciando aqui a minha palavra, mas eu queria pedir à igreja para pôr de pé, que Jesus está entrando e vai sentar nessa cadeira aqui. Então, eu quero te dizer para você que isso é uma mentira muito grande, porque antes de eu chegar, Jesus já está. Com certeza. Não é isso? E ele é que nos dá a graça para entregar a palavra do Senhor. Então, nós temos realmente essa dificuldade, sabe? Porque tem muita pregação que ela enche o intelecto do homem, né? O homem enche só a cabeça do homem. A palavra que sai da cabeça, ela vai direto à cabeça do outro. Isso aí é um doutor, isso aí é um homem que sabe, isso é um homem inteligente. Mas só a palavra, sabe? E tem aquela mensagem que ela sai do coração para coração. Com certeza. É isso que nós precisamos entender. A mensagem tem que sair da alma, da minha alma para a alma do outro, do meu coração para o coração do outro. E aí todos entendem que é Deus falando e não eu. Então, isso tem trago algumas dificuldades, sim, sabe? Bate palma, pula e faz tanta coisa, mas, na verdade, quando termina o culto, ninguém sabe nem, às vezes, o que foi pregado, porque foi só um momento de emoção. Emoção, com certeza. Muito bem, pastor, nós conhecemos o senhor há 32 anos, eu conheço o senhor de antes de 32, quando o senhor estava em outros campos, né, trabalhando, mas a gente via sempre somente de ver. A gente trabalhando mesmo, são 32 anos que o senhor está conosco aqui, juntos aqui em João Monlevade. O senhor é tido como uma pessoa zelosa, criteriosa, ética, todas essas qualidades a gente pode atribuir ao senhor, e eu tenho certeza que, sem exagero, e todos que estão conosco, acompanhando, vão concordar comigo que o senhor é uma pessoa que se enquadra, né, em todas essas qualidades que citei aqui. Agora, nós estamos vendo uma era de inversão de valores. O que é errado é certo, o que é certo é errado. Inclusive, nós tivemos uma escola dominical sobre esse assunto, né, até pouco tempo atrás, a inversão de valores. E, infelizmente, até dentro das igrejas, de um modo geral, isso tem acontecido. Agora eu pergunto, até quando o senhor acha que a inversão de valores tem prejudicado a igreja? Olha, eu acho o seguinte, se a gente for examinar a Bíblia, na época de Noé, houve isso. Né? Na época de Sodoma e Gomorra, houve isso. Nos nossos dias, disse a Bíblia até que, como foi no tempo de Noé, de Sodoma e Gomorra, será no tempo do Filho do Homem. Haverá essas inversões de valores. Mas isso aí é só porque é o seguinte, mistura-se, como já disse, o espiritual com o intelectual. Isso não pode ser misturado. Né? É claro que você pode ter um conhecimento melhor do que eu, falar o grego, o hebraico, o inglês, o francês, e etc. Você pode falar sim. Mas não adianta você falar dessa forma e eu não chego a alcançar você, por exemplo. Então, eu acho que quanto mais simples é a mensagem, quanto mais muda essa situação da igreja. Atinge melhor o objetivo, né? Atinge melhor o objetivo, porque isso realmente tem atrapalhado. Porque até tem crente que diz, já não é assim do jeito que o pastor está falando. Não é desta maneira e tal. Ele quer, às vezes, até viver a vida dele. E, portanto, essa inversão, essa forma de ser, né? Eu tenho uma igreja que eu conheço que doutor senta entre doutores, professores senta entre os professores, e eu sei que a pessoa que faz isso está me ouvindo, eu sei, ele é meu amigo, e do outro lado nós temos os médicos e enfermeiros, e embaixo tem o povão simples. Uma igreja dessa é uma igreja que ela já está provando que vale a pena
tem inversão de valores, e tem alguém mais do que o outro. E diante de Deus, todos nós somos a mesma coisa. Se você sabe mais do que eu, por exemplo, Deus te fez assim para você pegar na minha mão e me ajudar. E geralmente, às vezes, a pessoa não faz isso. Com certeza. Contribui, né, para a pregação do Evangelho. Muito bem. Agora, antes, pastor, estou observando comigo outro dia, os pastores não tinham tanto acesso ao conhecimento. Não tinha curso teológico, estou dizendo assim, dos tempos bem passados mesmo, que no meu tempo para cá, inclusive depois que o senhor chegou para aqui, para o João Molevade, o senhor implantou aqui a Escola Teológica Monte Oreb, e eu fui aluno da primeira turma da Escola Teológica Monte Oreb. Mas lá no passado, o senhor tem muitos anos de evangelho, você sabe disso, os homens eram quase, como disse, sem conhecimento secular, podemos dizer assim. Mas havia um grande número de salvação de almas e muitas, como disse, as igrejas eram normalmente muita gente mesmo. Hoje, com tanto recurso, com tanta intelectualidade, a gente não vê tanto crescimento da igreja. Será que os pastores estão dependendo mais do conhecimento secular do que de Deus? Essa é a razão. Agora, uma coisa que eu quero te dizer, se a gente voltar lá ao passado, Gunavinho e Daniel Bex veio para cá. Eles não eram brasileiros, dificilmente falava a língua portuguesa, a nossa língua, né? Português. Mas eles, com aquela forma, oravam. Então, uma certa vez, desculpa, uma autoridade, não sou contra as autoridades, mas a autoridade é para investigar, colocou 2 soldados para ir lá para saber o que estava acontecendo lá, que ficava lá de joelho, gritando, falando, orando e etc. E então os soldados chegaram lá. Quando os soldados chegaram lá, ele falou assim: nós vamos dobrar o joelho para ver o que estão fazendo. E os soldados dobraram os joelhos para ver o que estava fazendo. E eles foram contagiados pelo poder de Deus na vida deles. Quer dizer, então prova aí que não é a sabedoria, é o Espírito de Deus que transforma o homem. Aí a autoridade maior foi lá para ver o que estava fazendo, que até então não voltou. Chegou lá e estava de joelho. E eles perguntaram: escuta, o que vocês estão fazendo aí de joelho? Ele falou: sou do joelho também, que o senhor vai saber o que é. Saíram de lá crentes. Então, o problema é o seguinte: tudo que faz na igreja, aonde eu estou, que você sabe que é aqui João Molevade e Campo, tem um movimento muito grande. Mas quem está fazendo isso é as nossas orações. Com certeza. É a sua oração, a oração da sua família, a oração de todos nós, porque quem é o dono da igreja é Jesus. E ele atua de uma forma toda especial aí. Agora, você sabe que eu tenho bacharel, você também tem, e outros mais têm bacharel, teologia e outras coisas, mas nós não empregamos isso provando que nós temos alguma sabedoria, alguma coisa. Não, nós empregamos isso, às vezes, para conhecimento de outros que precisam. Por exemplo, o irmão me procurou outro dia na Bíblia e falou: por que essa Bíblia fala de uma maneira e a Bíblia do senhor fala de outra? O que o senhor quer me ensinar isso aí? Eu expliquei para ele que uma é traduzida do inglês, outra é traduzida do hebraico, outra é traduzida... Então, nós olhamos aí que, às vezes, a tradução ela tem, o que nós podemos falar? Uma palavra sinônimas. Isso. Que maneira diferente. Igual nós temos, por exemplo, no Brasil, aqui, em Minas Gerais, é mandioca. Mas aqui mesmo, no outro estado aqui, é macaxeira. Macaxeira. E no outro estado é aipim. Então, o que é? Mas tudo é mandioca. Então, às vezes, o elemento faz aquela explicação para que a pessoa entenda que você sabe disso mesmo. Eu, quando falo aqui, por exemplo, a palavra erudito, todos são estudados, sabem. Depois eu vou abaixando, vou dizendo: irmão, isso aí é sabedoria humana e tal, não é isso? Então, eu acho que é essa a importância grande de nós entendermos que quem faz a obra é Deus. Com certeza. Né? Às vezes o elemento não sabe muita coisa. Por exemplo, a vezes não sabe. Nós tínhamos um irmão aqui na igreja, que você conheceu ele chegava aqui, ele não lia a Bíblia, ele não tinha leitura nenhuma da Bíblia. Mas quando ele chegava aqui, ele falava: Pai do Senhor, irmão, todo mundo começava a chorar e alegrar e glorificar a Deus, porque Deus estava na vida dele. Né? Então, isso aí é um mistério. Né? E Deus faz mesmo. Né? O povo dependia mais de Deus e menos de si mesmo. Agora, outra coisa, eu tive um pastor aqui que eu não sabia ler nem escrever direito. Olha bem. Sim. Mas era pastor. Ele passou a ser um dos vereadores da cidade onde ele morava. Você lembra disso? Né? Ele falava muito mal, por sinal. Quando eu cheguei na casa do delegado, o delegado falou: não, o delegado é ele, não sou eu, não. O que ele mandava fazer, eu faço.
fui no destacamento, procurei o chefe do destacamento, conversando com ele, falei, eu estou aqui visitando um pastor fulano e tal, e ele que manda de nós aqui, rapaz, você é um homem distinto, etc, a gente vê nele Deus e tal. O importante é o povo ver na gente Deus. Isso, com certeza. A dependência de Deus é o ponto principal, né, na vida de todo obreiro. Claro. Muito bem, pessoal, nós estamos aí com o nosso presidente e temos mais uma outra pergunta interessante aqui. Pastor, o senhor acha que o comodismo é o maior desafio para a igreja dos nossos dias? O homem em si, se ele tiver um sofá e tiver uma cadeira de madeira, é claro que vai sentar na cadeira do sofá, porque ele fica mais à vontade. Então, é realmente um desafio, mas eu acho que a palavra de Deus quebra isso, né? Essa situação aí, quanto mais você falar, às vezes a pessoa pensa, não, é Deus falando e tal, e é Deus resolvendo. Então, nós temos aqui advogado, eu estou de frente do advogado aqui, você sabe disso, né? Estou aqui ao lado de você, que é um erudito, sabe, inteligente, né? Então, mas vocês me compreendem e sabem traduzir a minha palavra, quer dizer, então eu acho importante isso aí, saber que Deus está no meio do negócio. Mas o problema, pastor, que nós vivemos hoje, o nosso povo, de um modo geral, não sei se o senhor concorda, é muito difícil tirar o povo da zona de conforto, né? Eles querem ficar, por exemplo, é mais fácil, por exemplo, se eu mudar uma pessoa para uma cidade que tem escola, que tem um bom comércio, uma cidade grande, que tem um povo, que tem tudo, né? Verdade? E se tratando de obreiro, dizendo de um modo geral, porque pelos recursos que nós temos hoje, eu acho que nós, vou dizer assim, nós somos um pouco comodistas. Eu fico observando a jornada do senhor, o senhor começa às 7 horas, às vezes até mais cedo, e termina, como diz, na virada da noite, não é verdade? No outro dia. No outro dia. Enquanto isso, tem outras pessoas que não estão nem aí, de um modo geral, não estou falando só de Assembleia de Deus, falando de Evangelho de modo geral. O povo está de braços cruzados, como dizia o pastor Nicodemo de Souza, ele dizia que nós estamos deitados eternamente em berço esplêndido. Ele usava muito essa expressão na escola bíblica, não sei se o senhor concorda. Então, eu acho que, na verdade, é o seguinte, você ter coisa boa, ter um sofá bonito, eu chegar na sua casa, ter um sofá e me pedir para me sentar num deles, eu vou sentar, tudo bem e tal, mas eu não posso esquecer de quem eu sou. Eu sou hoje e amanhã eu não sou. Então, eu acho que é importante a gente entender que se tem tudo na mão, deve gozar de tudo que tem, claro, mas com uma certa limitação. Eu conheci uma mulher, uma senhora, eu não sei se ela é viva, há muitos anos que não encontro com ela, com essa família, o chefe, o esposo dela é a chefe da CEMIG, num determinado lugar. A melhor casa que tinha na cidade era deles. Quando você entrava num palácio. Quando você ia para a mesa dela, sabe quem estava na mesa dela? Todos os pobres da igreja comendo com ela. Ela não sentava no meio dos ricos. Ela sentava no meio dos pobres. Quer dizer, eu tenho porque Deus me deu. E eu não sou orgulhosa por isso. E eu achei importante. Eu falei, não, mas é esse povo que precisa comer comigo. O rico não, o rico já tem. Vai lá, eu não tenho nada com o rico, não. Eu vou trazer os irmãos mais pobres para cá. E todo mundo ficava ali. Então, eu acho que importante é o cara não ficar naquele comodismo. Eu sou melhor e não preciso ajudar ninguém, e nem vou olhar a vida alheia da vida do outro. A vida do outro é problema. Se não foi porque ele é analfabeto, porque ele não pode, qualquer coisa. Não é bem assim, né? Com certeza. Muito bem. Estou me lembrando aqui, pastor, de uma frase do saudoso pastor Anselmo Silvestre. Ele falou muito aqui no nosso ministério, dizia muito isso. As muitas facilidades trazem as dificuldades. Ou o comodismo, como eu disse. Até que ponto podemos dizer que ele tinha razão? Ele usava como exemplo assim, antigamente ninguém tinha carro. Ele falava assim, andava de bicicleta, andava a pé, hoje é a cavalo, e o pessoal ia para a igreja e tudo mais. Hoje o povo está muito acomodado. Eu já andei 6 dias a pé. Só dormia à noite, sem carro, sem nada. Mas hoje tenho carro. É claro que tudo vai evoluindo e a gente precisa ter o carro. E como você sabe, eu rodo 5.000 quilômetros por mês visitando as 300 igrejas que nós temos aqui no campo de João Levata, né? E eu acho que, como é que eu faria isso a pé hoje? Com certeza. Né? Como é que a gente, por exemplo, como eu vou fazer
10 visitas numa cidade a pé. Então, a gente tem que entender tudo isso, compreender que devemos usufruir de tudo que temos. Se o cara pode comprar um avião, se eu pudesse, eu ia comprar um avião. E aproveitar para a pregação, né? Eu estava de avião. Um helicóptero. Com certeza. E eu teria... o que eu ia fazer em 3 horas, eu ia fazer em 15 minutos, 20 minutos. Quer dizer, eu acho que isso é uma bênção para nós. Ele tem razão, sim, realmente, porque na época dele, ele andou muitas vezes, muitos quilômetros a pé, né? E tudo. Ele era um exemplo de homem, né? Ele tanto faz a pé como de carro, como qualquer... Ele estava andando, ele estava trabalhando, e ele é um homem, na minha vida, por exemplo, era um exemplo tremendo, né? Sim. Aí a gente está... Agora, nós que temos a facilidade que temos, é que devemos também olhar para trás e lembrar desses homens. Se nós temos a facilidade, nós deveríamos, pelo menos, ser melhor do que eles para fazer a obra de Deus. Aproveitar mais os recursos que temos. Exatamente. Por exemplo, a rádio nossa aqui, nós estamos de dentro da igreja agora, por exemplo, pregando para o mundo inteiro. No tempo dele, quando ele começou, ele não tinha essa facilidade toda, né? Carro, por exemplo, hoje todos têm acesso a comprar um carro. Bicicleta hoje é uma coisa fácil. Ele contava a história de quando ele teve a primeira bicicleta que veio da Suécia, né? Foi montava de um lado, caía de outro e tudo mais, tal. Até que ele aprendeu a andar. Até que ele aprendeu a andar. Então, ele sempre falava, a bicicleta para ele na época foi como um carro do ano para a gente hoje, não é? Foi uma conquista, né, de todo tamanho. Então, nós estamos frisando isso aqui, gente, vocês ouvintes estão conosco, exatamente para mostrar, no caso, na diferença. O primeiro carro que eu tive foi uma bicicleta. O segundo carro que eu tive foi um cavalo. E depois eu ganhei um Fusquinha, um Fuscão. Um moço me deu um Fuscão e falou: o senhor não vai poder andar esse tempo todo, o senhor não vai aguentar, então me deu um Fuscão. E eu comecei e estou aí até hoje. Graças a Deus. Né? Diante do que temos visto hoje, como o senhor imagina a igreja de amanhã, se Jesus demorar a voltar? É uma pergunta bastante apertada essa aí para responder. É claro, evidente, que nós gostaríamos que a igreja... Eu tenho... já vou para 56 anos que eu sou da Assembleia de Deus. Então, eu conheci a Assembleia de Deus há 56 anos, né? E 76 anos. Isso. Então, de maneiras que a igreja era um pouco diferente. As coisas vão modernizando, alguma coisa que a gente também não pode... deixar de ignorar, só não pode ser avançado a situação, né? Mas a gente tem um versículo na palavra de Deus que fala assim: se o Filho do Homem não abreviasse os seus dias para arrebatar a igreja, acharia fé na terra? Então o povo está substituindo isso aí. O que cabe a mim, a você como pastor? É fazer uma base sólida para que a nossa igreja tenha condição de, no arrebatamento, fazer parte deste evento tão maravilhoso. Então, eu acho que realmente falar, você já está vendo algumas igrejas hoje. Com certeza. Nós já temos irmão barbudo, cabeludo da igreja, nós já temos irmão mulher de mini saia, nós já temos mulher de outra forma, já pintando de batom, de esmalte, aquela coisa toda. Então, imagina bem. Então, pensar na igreja da manhã muito sério, mas eu quero orientar e ajudar os irmãos que nos ouvem, que você continue servindo o Senhor e que o Espírito de Deus faça diferença na sua vida para que você receba também a bênção do arrebatamento, né? Deus abençoe. Com certeza, pastor. Essa pergunta eu baseei naquele fato de Josué, que levantou uma geração que não conhecia o Senhor no tempo de Juízes. Josué faleceu, uma geração que não conhecia o Senhor, e o povo como que desbandeirou. Nós estamos vivendo a geração passada, né? A primeira, segunda, terceira geração da igreja já está indo, né? E, como disse, o senhor é um dos mais antigos, assim, no ministério e tal, embora o senhor seja jovem ainda, em relação a outros, bem jovem ainda, mas eu fico pensando, pastor Pimentel, pastor Anselmo Silvestre, pastor Alcebiades Vasconcelos, pastor Cícero Canuto, esse pessoal já se foi, não é? E o senhor está, como disse, também numa época...
como disse, passando, como disse, para outras gerações, para gerações futuras, no caso, a igreja, e fica imaginando como fica, porque o zelo que o senhor tem pela igreja, não é? Será que um outro pastor que estiver no lugar do senhor amanhã, será que vai ter o mesmo zelo? Será que vai cuidar com o mesmo carinho como o senhor cuida e preocupar-se, né, com os bons costumes, a boa ética e o bom nome da igreja como o senhor? Então a gente sempre pergunta isso e ora muito, né? Por isso sempre, para que Deus dê para o senhor e para outros pastores, né, como o pastor Ari, pastor Elba e outros pastores mais, muitos anos de vida, né, pastores, para que possa continuar conservando, não é, esse trabalho maravilhoso que nós temos tido. Agora, o senhor, pastor, é uma pergunta pessoal, o senhor se sente um homem realizado ou Nunca, falta ainda? Eu só sinto realizado no dia que o senhor me chamar, né? Aí eu vou usar aquela palavra eis-me aqui, né? É isso. Aí eu acho que você viu outro dia, inclusive eu falando com a igreja aqui, se algum dia eu chegar à condição de ir para cadeira de roda ou qualquer coisa, que eles me tragam para frente, me deixem sentado na frente do púlpito, lá embaixo mesmo. E ainda falei com a igreja que toda vez que eu estiver levantando a mão, eu estou abençoando a igreja. Isso. Eu quero... Então, sinceramente, eu acho que homem nenhum sente-se realizado. Eu tenho um colega que ele está me ouvindo agora, por certo, e tomara que ele esteja me ouvindo, que ele falou que com 55 anos ele era um homem realizado e ele tinha 3 faculdades, 3 cursos superiores e que ele passou a igreja para uma pessoa mais nova. Agora, já me mandaram falar que ele tomou a igreja de volta para ele pastorear porque o novo não conseguiu segurar o peso. Então, a situação é essa aí. Pelo menos, eu vou estar aqui ao menos para dizer assim, pastor Maurício, Deus te abençoe, Deus te Isso, abençoe. com certeza. Às vezes não fazendo nada, mas pedindo a Deus para abençoar vocês e que vocês possam continuar conduzindo a igreja como nós trouxemos até aqui. Pastor, nosso presidente, para vocês que estão me ouvindo, é sempre um sonhador, um idealizador, né, um batalhador. A gente vê sempre aí no Facebook, principalmente, o pastor chegar em Conceição do Cuité e com carrinho de mão e lá em Serra dos Alves, por exemplo, ajudando a fazer cerca. E eu fico maravilhado quando eu vejo isso, pensando comigo, meu Deus, quantas vezes, né, às vezes certos pastores mais jovens até, como disse, numa obra de todo social, todo branquinho, todo bem, todo que é esquinado, vamos dizer assim, e o pastor Sérgio chegando, no caso, e pegando, pondo a mão na massa, isso, pastor, nos incentiva muito. Quem pastor que não pega, ainda cria problema com quem está pegando, achando que está trabalhando pouco. Então, eu quero orientar esses pastores, deixa essa moleza sua e pega firme aí com todo mundo, que a obra vai mais depressa. Muito bem. Agora, pastor, o senhor falou outro dia sobre lançar a pedra fundamental da igreja de Itabira. A pergunta é, o Itabira hoje é o grande projeto do senhor para 2019? Está sendo o grande projeto, porém nós ainda temos alguma coisa a pensar, que você sabe que isso. Nós fazemos tudo com medida. Nós não fazemos, porque o jovem, ele faz a coisa correndo e depois ele não aguenta assumir. Então o velho já calcula, já pensa, etc. Nós vamos fazer agora em janeiro, possivelmente, o lançamento da pedra fundamental e vamos começar. O que nós vamos fazer? Começar com o dinheiro que entrar de algumas ofertas e ajuda da igreja, a base do templo. E depois nós vamos, porque nós adquirimos lá um terreno recorde aqui, né? 2.080 metros quadrados. Maravilha. E nós pretendemos lá, já temos uma planta, e uma planta desafiadora. Isso. Tal como esse templo que nós temos aqui, ou mais. E vamos fazer lá um grande templo, de tamanho para suportar não só os nossos cultos normais, como também as nossas festas, né? Que às vezes temos que alugar um outro lugar e ir para outro lugar para dirigir os nossos trabalhos. Fim de ano, por exemplo, é muita gente, e etc. Então, eu creio que é o grande desafio, mas nós vamos chegar lá. E nós temos ainda um grande desafio, que é o pastor Carlinho. Pastor Carlinho, a paz do Senhor, Deus te abençoe. Certamente você está me ouvindo, Elias. Nós estivemos agora no Paraguai, fizemos lá um trabalho e visitamos alguma igreja, compramos lá um terreno também, e etc. Então, o Carlinho é o homem-chave que está aí fazendo tudo isso. Ele é o diretor administrativo da igreja, e eu creio que brevemente ele mesmo me cobrou
para nós fazer lá a pedra fundamental. Eu creio que vai tudo bem, porque Deus é o dono da obra, Com né? certeza. E isso vai ficar para os mais novos de que nós trabalhamos. E a gente vê, no caso aqui, né, as realizações do Campus João Molevade, né? Como o senhor pegou, no caso, a igreja na época e o grande patrimônio que nós temos hoje, pela graça de Deus, como diz, coordenando, e não vou dizer, não é o senhor sozinho, a Lócia vai admitir, mas a equipe, no caso, essa equipe de ministério, esse corpo de obreiros trabalhando tudo junto, nós temos hoje, como disse, um patrimônio muito abençoado, né, que Deus tem nos dado. Aqui, pastor trabalha de pedreiro, trabalha de servente e prega a palavra. Está entendendo? Então, eu acho que essa mão de obra aí nós vamos ter e Deus vai abençoar, né? Deixa-me ver aqui. Pastor, o senhor chegou a ficar deprimido alguma vez? Não, eu acho que deprimido, propriamente dito, não, porque eu ligo o coração com a mente. Coração forte, mente forte, nós temos condição de vencer qualquer situação. Porém, eu já passei apertos que eu achei que não ia vencer. Agora, recentemente mesmo, teve uma coisa no nosso campo e eu tinha que resolver e sentei, pensei todos os 4 lados da situação. Eu não tive chance de ter um resultado em nenhuma das coisas que eu pensei. Então, o que eu fiz? Eu estava no hotel, que a esposa foi ver o irmão dela, ficou tarde, nós ficamos no hotel lá. Eu deixei a minha esposa dormir, eu cheguei até a falar isso na igreja, e deitei no quarto, no chão, e disse: Senhor, eu não tenho condição de resolver isso. E Deus falou claramente comigo: levanta, porque já está resolvido. Então, eu acho que a depressão, uma coisa assim, não é. É um aperto para Deus dar uma solução, e Deus deu, e nós estamos aí e resolvi sem pôr a mão. De repente, me falaram: está tudo resolvido. Nem lá eu precisei de ir. Então, eu acho que são coisas que... Agora, tem alguém que, às vezes, por questão de saúde e outra coisa, fica um pouco deprimido, e a gente tem até, às vezes, que ajudá-lo e compreender a situação. Mas a maioria não, porque o Espírito de Deus, ele assume tudo e nós estamos vencendo. E eu gosto muito de frisar, o senhor tem o Salmo 46 como o texto áureo da vida, né? O texto básico da vida. E o senhor vive praticamente o Salmo 46, Deus é o nosso refúgio, fortaleza e socorro bem presente na angústia. O senhor vive na íntegra, né? Esse Senhor Salmo dos Exércitos está conosco. Só frisa muito esse versículo. Ele estando na frente. O pastor Anselmo usava uma palavra, o senhor usou o nome aqui de um grande amigo e pai meu, que é o pastor Anselmo. Isso. E você vai fazer outra pergunta aí ligada a isso, certamente. Mas é o seguinte, o pastor diz assim: olha, nós somos a igreja é poderosa. Se o adversário da nossa alma, que é Satanás, sair da frente, nós vamos passar. E se ele não sair, nós vamos passar por cima dele. Então, ele era um homem otimista. E ele resolvia tudo com muita facilidade. Voltando agora ao caso, por exemplo, da vida intelectual do homem, ele não tinha uma vida intelectual grande, você mesmo sabe disso. Isso. Mas ele resolvia tudo enquanto é problema da igreja, é melhor do que os sábios que existiam na igreja. Quer dizer, é um acompanhamento do Espírito de Deus para ajudar, né? É uma prova da dependência de Deus que nós precisamos ter, né? Agora, pastor, mudando para o assunto, a Comadre Leste foi a grande realização do ministério do senhor? Aliás, é o seguinte, aí é que está o caso. Foi uma coisa inesperada na minha vida. Primeiro, eu nunca pensava em ser presidente de uma convenção. Eu via o que era ser presidente de uma convenção. Então, eu não pensava nisso. Eu criei aqui um centro de convenção, né? Está lá, centro de convenção nós. Mas eu criei aqui... Um belo e suntuoso templo, né? Eu pus até o nome do pastor Anselmo, né? Anselmo Silvestre. Eu fiz um requerimento aos filhos e a Belo Horizonte, a convenção, e eles me deram. Mas, assim, era um centro de eventos. Centro de convenção é um centro de eventos. Então, eu pensei o seguinte: aqui todas as maiores festas nós íamos fazer lá. Eu acho que aquilo, o meu pastor chegando aqui e olhando aquilo, certamente ele teve uma outra visão. E 5 minutos antes do falecimento dele, ele chamou um companheiro nosso de ministério, que também estava na diretoria, e falou com ele: eu quero te fazer um pedido. Dá uma convenção ao pastor Sérgio. Imagina bem. Você me promete? Prometo. Daí 5 minutos ele faleceu.
Aí esse irmão me procurou e disse, olha, você tem lá uma convenção e o pastor Anselmo mandou te entregar. E aí nós criamos a convenção, nome Comadre Leste, por sinal, foi uma coisa de Deus, porque tinha um outro pastor aqui querendo criar a Comadre Leste. Quando eu cheguei na casa dele, ele falou assim, você chegou primeiro que eu. Eu cheguei primeiro que você, mas você está primeiro que eu, porque foi concedido a você e a mim não, ainda não. Então, resultado, prova de que Deus estava no meio disso, né? Então, não me orgulho de ser presidente da convenção, pelo contrário, eu me encontro mais apertado, porque tem mais coisas a resolver, mas o senhor tem nos abençoado, dado uma convenção linda, que você mesmo é membro da nossa convenção, não existe problema, não existe uma luta de um querer ser uma coisa ou que outro ser outra, não. Todo mundo está satisfeito e toda a nossa convenção Deus tem dirigido e falado poderosamente. Isso, né? Graças a Deus, a gente tem observado que a convenção tem sido realmente uma bênção à Comadre Leste. E aproveitando aí, desde já, né, mandar um abraço para todos os pastores, membros da Comadre Leste que estão aí participando com a gente, né, nesta manhã. E tá certo. Nós vamos passar aqui, deixa eu ver se eu tenho mais uma coisa importante aqui. A possibilidade de crescimento e expansão da Comadre Leste, pastor, está dentro da expectativa ou tem te surpreendido? Foi espantosa. O crescimento, você mesmo sabe. Com certeza. Hoje nós temos praticamente 1.000 pastores. Meu Deus. E a convenção exige 300. Tendo 300, e se for de interesse da convenção geral, eles abrem mão e dão o veredito que pode fazer a convenção. Caso haja no Estado condição de ter mais uma convenção. Entendeu bem? Então, resultado, com pouco tempo nós achamos 300 irmãos, 300 obreiros. E aí foi para 500, aí foi para 600, 700, hoje nós temos quase 1.000, mais ou menos, obreiros que estão conosco aí, de diversas cidades e localidades, e nós temos, inclusive, o pastor Elisomar, que eu quero enviar um abraço mais uma vez para ele, ele está aqui a 1.400 quilômetros daqui, e ele vem, inclusive, agora mandou um obreiro para estar conosco aqui esse finalzinho de ano aí. Então, eu quero agradecê-lo, e nós temos aí muitos outros que estão unindo conosco, né? Muito bem, pastor, eu tenho duas perguntas só para fazer. Eu sei que o senhor tem mais alguns afazeres ainda. Primeiro, o Campo de João Monlevade é um canteiro de obras. A gente tem andado aí, tem obra por todo lado, e toda contribuição, todo dízimo, toda oferta, você que contribui aí com a igreja, pode ter certeza que o dinheiro é muito bem aplicado e muito bem administrado. Isso aí, sem dúvida, eu sou testemunho disso nesses 32 anos com o pastor Sérgio aqui. Agora eu pergunto, pastor, qual a obra que o senhor considera mais importante nesses 31 anos, de 32, né, anos de administração aqui no Campo de João Monlevade? Nós temos centro de convenções, temos a igreja de Itabira, temos a reforma do templo aqui, a igreja, outras construções. Mas o senhor pode destacar uma que foi mais importante, que marcou mais o ministério? Eu acho que cada uma obra, ela tem um significado para mim, entendeu? Eu acho que todas elas são importantes, porque todas elas foram um desafio, né, para nós. Por exemplo, aqui nós tiramos 1.080 caminhões de terra para fazer a obra. É um desafio, né? Foi uma coisa e uma época que nós não podíamos fazer, não tinha condição de fazer. Então, compramos um lote aqui, um anexo, mais um lote, e fizemos o que fizemos aqui. Para nós, isso não só foi um desafio, você entendeu? Aliás, tudo que nós fazemos aqui é desafio, porque você sabe que nós temos... não sei se você vai fazer uma pergunta aí do sistema centralizado, mas já vou responder essa. Não pode, com a vontade. É o seguinte, aqui o sistema é centralizado. Toda a oferta, todo o dízimo das 300 igrejas vem para cá. Nós temos aqui o pastor Carlinho, que é o diretor de administração, já disse, ele era subgerente do Banco Real, que hoje é o Santander, né? Ele era subgerente, ele era o segundo gerente do banco. E ele recebeu o desafio de trabalhar comigo. Então, esse homem, ele pode dizer o seguinte, ele é milagroso, ele faz milagre. E nós entramos aqui com uma proposta seguinte, não há porção que não subdivida. Isso. Então, nós temos 20 e poucas igrejas que trata das outras igrejas, 280 igrejas, vamos dizer assim, que não tem vida própria. Mas o que é?
Eu aprendi uma palavra há muitos anos de um cunhado meu, ele é contabilista, ele disse: não há porção que não subdivida. Certo. Se você tiver zero e riscar no meio assim, dá uma banda para uma banda para outra. O que pode fazer? Ainda tem condição. Então, resultado. Aqui é o seguinte: nós sofremos junto e Deus tem nos ajudado. Então, acho que o grande desafio mesmo, na verdade, é essa igreja ser centralizada e ter 20 igrejas para tratar de 280 igrejas. Então, é muita coisa. Porém, nós temos feito construção em todos os lugares e cada lugar é um desafio para mim, sabe? Tem lugar que eu começo com 1000 tijolos, não tem cimento, não tem areia, não tem nada. Tem hora que chega a pessoa que nem é da igreja, dá cimento, dá areia. Então, todas elas são desafios para mim. Agora, o maior desafio foi o centro de convenção, que foi um gasto muito grande. Isso. Mas teve gente que eu nem conheço que chegou lá e perguntou: o que vocês querem aqui? Nós queremos ferro, precisamos de ferro e etc. Então, resultado, ele chegou um caminhão de ferro e jogou lá. Até hoje não sabemos quem que é. Que isso? Que o pessoal não anotou nem a placa. Então, é isso aí. É um milagre, é um desafio, mas Deus tem nos ajudado, né? Eu acho que o centro de convenção foi um desafio muito grande mesmo para nós, mas está praticamente pronto. Graças a Deus. Falando sobre isso, o Campus João Monlevade é um milagre realmente, né? Nosso campo é um milagre. E estava construindo o Messias Gomes, fiz a pré-inauguração na região de Goiabal. Eu lembro que chegou um moço, também não creio, no caminhoneiro, um caminhão daqueles que carrega, parece que 12 metros de areia. Chegou e virou o caminhão de areia lá. A gente estava precisando de um caminhão de areia, tinha que comprar e colocou 2 caminhões de areia para nós. Até hoje não sei quem que é. Mas deixaram aqui. Entendeu? Mandou deixar aqui, entendeu? Até hoje. Mas isso aqui acontece com a igreja. O povo fica assustado porque a igreja cresce. Você sabe que nós temos poucos salão alugado ou quase nada. Tudo é próprio. Por quê? Dividimos a nossa renda com todas as igrejas, porque o nosso alvo é a pessoa, é as almas. Isso, com certeza. Pastor, nós temos a penúltima pergunta, depois a outra vai ser as considerações finais do senhor. O que o senhor não fez e gostaria ainda de fazer? Tem alguma coisa? Eu sei que são muitos, mas o senhor lembra assim no momento? Você tendo pouca força, não negaste o meu nome, foi o que eu li aqui, né? Isso. Por isso pus uma porta aberta. Então, eu acho que eu poderia ter feito muito mais e gostaria de fazer muito mais. É claro que se todas as igrejas tivessem vida própria, nós teríamos outro número maior de patrimônio e tudo. Eu gostaria de ter, pelo menos, mais 50 igrejas aqui no campo. Vamos dizer assim. Mas não temos condições, então nós vamos devagarinho, fazer um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho lá, dividimos o que temos e a situação é mais ou menos aí. Mas o desejo é realmente ter muito mais coisa e trabalhar e aproveitar a sua saúde. Ótimo. E a saúde de Everton aqui, que é um grande colaborador. Essa família, você, seu pai, seus irmãos e sua mãe, sabe que me receberam aqui. Então, vocês fazem uma diferença na nossa vida. Eu queria, inclusive, abraçá-lo, né? Mesmo de longe aqui que nós estamos, assim, né? Mas quero abraçá-lo e agradecer a sua família. E tem muitas outras famílias aí, famílias que me abraçaram quando eu cheguei e que estão comigo aí até hoje. Graças a Deus. Pastor, antes das considerações finais do senhor, gostaria de fazer uma pergunta, e como diz, uma pergunta que não quer calar. A sua lealdade ao saudoso pastor Anselmo Silvestre sempre foi notória a todos. O senhor acha que isso te colocava entre os mais cotados a assumir o campo de Belo Horizonte e a Comadengue? Eu acho que sim, porque eu sofri muito por causa disso. Na verdade, o pastor Anselmo me tinha como um colega, porque imagina como o pastor Anselmo conheceu a minha família. Ele me levou um dia para mim ajudar ele na inauguração de uma igreja. E lá estava meu pai, que era a região do meu pai. Eu apresentei o meu pai para ele e a minha mãe. Ele abraçou meu pai, abraçou a minha mãe. E o meu pai era um homem da roça, mas muito inteligente. Chegou perto dele e falou: pastor, eu criei esse filho com muita dificuldade no evangelho. Agora que ele está ao seu lado, eu gostaria de passar a minha responsabilidade para o senhor, recebe ele como filho. Aquele dia, o pastor Anselmo me recebeu como filho.
o que quase ninguém em Belo Horizonte sabe disso. Olha bem. E eu fui o filho mais cotado para andar com ele, por duas razões. Primeiro, eu entendia, reconhecia a situação dele, e de saúde e outras mais, que ele gostava de noite de ainda contar os acontecimentos da vida dele, experiência que ele tinha para a gente, e ele passou toda essa experiência para mim. Então ele ficava acordado, por exemplo, até, às vezes não tinha sono, até 1h da manhã. E ele dormia 1h, e quando era às 4h, ele me acordava dizendo: Sérgio, está na hora de orar. E nós orávamos. Meu Deus. Era uma vida difícil, porque eu, na minha idade, precisava de mais sono, mas não tinha, mas Deus me guardava e me abençoava. Em segundo lugar, ele me tinha como segurança dele. Ele sabia que se ele fosse atingido por uma outra pessoa, que eu o livraria. Apesar de que a Bíblia diz que se Deus não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Mas eu fazia tudo para ajudá-lo, e ele então tinha em mim um segurança. Eu trabalhei na Polícia Militar, como você sabe, e resultado, tinha vida militar, tanto no Exército como na Polícia, então ele achava que essa minha experiência lhe ajudava como segurança. Então, e os meus colegas, desculpa os colegas que estão ouvindo, e vocês sabem que eu sei o nome de vocês, é claro, né? Ficavam com ciúme de mim, achando que ele ia me passar a presidência da igreja. Tá. E teve algum lá que chegou e falou: não, eu que estou na lista. Eu falei: não, meu filho, ele vai cair em cima do cajado, ele não vai passar presidência para ninguém. Na verdade, passou para o neto dele, e era um sonho dele, certamente, me dar a convenção, porque já que o povo estava falando, Isso. e me deu a convenção, a Comadre Leste. Então, eu acho que, na verdade, foi para mim, é uma honra, e eu acho que toda a facilidade que eu tenho de dirigir a igreja e ajudar o povo veio das experiências do pastor Anselmo. E eu glorifico a Deus pela vida do pastor Anselmo Silvestre e da família Silvestre. Que Deus abençoe a todos vocês que estão me ouvindo aí da família Silvestre, que Deus continue dando graça a vocês, que me entenderam ou não, mas me deixaram ter essa experiência com o pastor Anselmo. E, por sinal, eu visitei com ele 25 países. Meu Deus. Né? Carregador de mala, mas o carregador de mala chique, né? Não, fiel escudeiro. O fiel escudeiro do pastor Anselmo. Né? Como disse, pastor, nós queremos agradecer ao senhor pela presença conosco aqui. Agora, com certeza, o povo está ansioso para a mensagem do senhor para eles. Deixa para o povo aquela mensagem. O alvo é que nós queremos, eu quero dizer a todos, que nós vamos continuar trabalhando de mão dada e vamos continuar fazendo essa obra, né? E ter em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Você não preocupa com as outras coisas, porque Deus acrescenta na sua vida aquilo que Ele quer e aquilo que você precisa. Então, vamos fazer o seguinte, vamos dar a nossa mão, vamos ter união, vamos pegar o Salmo que diz, né, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Aliás, essa foi a última palavra que eu dei aqui. Mais uma vez, o meu abraço a todos os convencionais, a mesa diretora, que tem muito me ajudado, só homens de fé, de coragem, que está juntamente comigo, homens compreensíveis. Muito obrigado mesmo a todos vocês. Não vou mencionar o nome porque eu posso esquecer alguém, né? E quero agradecer a minha diretoria aqui, que serve comigo, me ajuda, me assessora, né? Ao meu ministério aqui local. E, enfim, eu quero enviar aqui o meu abraço a todos vocês, um abraço fraterno. Receba aí um abraço apertado deste homem que te ama. Pastor Simoni também está conosco. Pastor Simoni, é uma honra. Esse pastor é o presidente de Belo Horizonte. Isso. Tanto é que eu não estava no pensamento de pastor Anselmo, que é outros que estão aí como presidente, né? Eu desejo que Deus te abençoe, que te dê muita vitória. Você é meu amigo e você é um homem que administra com muita sabedoria. Eu estou acompanhando tudo isso. Que Deus continue te dando esse dom todo especial, juntamente com a sua família. E se eu viver mais algum dia, né, nós ainda encontraremos. Isso. Conheci o pastor Simoni, era bem jovem ainda, nem no ministério estava. Ele foi na minha casa com o saudoso pastor Zé Perpétuo e a cunhada, né? Foi fazer visita e estava junto. Eu fiquei conhecendo o pastor Simoni nesse dia.
Pois é, ele é um muito grande você, amigo, e bom e compreensível até, viu? Eu agradeço a você muito, Simone, viu? Você está no meu coração. Muito bem. Ô, gente, Deus que abençoe a todos, né, que estão conosco até agora na nossa página. Pastor, queremos ficar aí com a última palavra do senhor. Eu queria também agora, desculpa aí a minha família, a minha querida esposa aí, essa menina bonita que eu já vivo com você há 56 anos, né, Elza? Eu te agradeço pela sua bondade, tudo que tem, tudo que possuo, tem a sua mão, tem a sua consideração, tem o seu trabalho, tem o seu conselho. Muito obrigado, que Deus te dê muita saúde, e a todos os meus filhos, genros, netos, enfim, toda a família, e a você, Maurício, meu abraço. Eu estava esquecendo, mas ainda tive essa oportunidade, e ao Everton, né, que Deus abençoe, muito obrigado por esse momento tão feliz que passei aqui, e a todos os nossos companheiros aí da direção da nossa igreja, já mais uma vez, a todo membro particularmente, o meu abraço.